A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nunca foi publicado nenhum outro livro de história que cobrisse um leque tão vasto de acontecimentos no planeta Terra. Em parte porque ninguém estava presente no início para o testemunhar e documentar, e por isso ninguém pode escrever com autoridade o início do nosso mundo. Nós somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo vai acabar. Isso é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer a sua curiosidade. Foi para os preparar para o futuro, para que não ficassem surpreendidos quando ele chegasse e para que não o interpretasse mal. Agradecemos que Jesus tenha sido tão direto ao partilhar o que o futuro nos reserva. As pessoas perguntam: estamos no fim dos tempos? No entanto, a Bíblia fala dos últimos dias. E nós estamos nos últimos dias há 2000 anos. Os últimos dias começaram no Pentecostes, onde a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. A geração cristã deve viver de modo a estar preparada para o regresso do Senhor. A Bíblia é um livro cheio de previsões. As suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Em um quarto dos capítulos da Bíblia, encontra-se uma predição. Do princípio ao fim, é basicamente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. 596 das 735 previsões ocorreram de fato e realizaram-se literalmente de acordo com a previsão das Escrituras, pelo que 81% de todas as profecias bíblicas já se realizaram. Algumas dessas profecias foram feitas séculos antes do caso. Não é preciso muita confiança para acreditar que os restantes 19% também se vão realizar. É uma pontuação muito alta. A Bíblia provou estar 100% correta em todas as previsões que poderiam ter sido cumpridas até agora. Das restantes, a maior parte diz respeito ao regresso efetivo de Jesus e ao que se seguirá. Quantas dessas previsões ainda precisam de se cumprir antes do regresso de Jesus? A resposta é cerca de 20, e nós estamos atentos para que elas se cumpram primeiro, antes de esperarmos pelo regresso do Senhor. Jesus disse-nos para vigiarmos e orarmos. O que é que nós vigiamos? Não podemos ficar parados a olhar para as nuvens e esperar que ele apareça. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer para estarmos atentos ao que se passa no mundo e vermos que sinais vos dei para vos ajudar a preparar. Os sinais são os sinais. Vejamos então Mateus capítulo 24, onde os discípulos lhe perguntam: quais serão os sinais ou sinais do teu regresso? O que é que fazemos se não sabemos quando é que isso vai acontecer? A pergunta deles, Jesus deu uma resposta direta e sem ambiguidades. Podemos dar graças a Deus por ele ter respondido de forma tão direta. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais pormenorizada e abrangente, mas aqui dá um resumo dos sinais que precederão a sua chegada. Os discípulos aproximaram-se de Jesus em segredo, quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Mateus 24, 3 a 36. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Os discípulos aproximaram-se dele em segredo e perguntaram-lhe: diz-nos, quando é que tudo isto vai acontecer? Que sinal assinará o teu regresso e o fim do mundo? Jesus disse-lhes: não deixem que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Messias. Eles enganarão muita gente. E ouvireis falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entreis em pânico. Sim, estas coisas têm de acontecer, mas o fim não será imediato. Haverá guerra de nação contra nação e de reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em muitas partes do mundo, mas tudo isto é apenas a primeira das dores de parto, e mais virão. Depois sereis presos, perseguidos e mortos. Sereis odiados em todo o mundo porque sois meus seguidores. E muitos afastar-se-ão de mim, e trair-se-ão e odiar-se-ão uns aos outros. Muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muitas pessoas. O pecado vai graçar por todo o lado e o amor de muitos vai arrefecer. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.
E a boa nova do reino será pregada em todo o mundo para que todas as nações a ouçam, e então chegará o fim. Está a chegar o dia em que vereis aquilo de que falou o profeta Daniel, o objeto sacrílego que causa profanação, que está no lugar santo. Leitor, presta atenção. Então, os que estão na Judéia devem fugir para os montes. Quem está no terraço não deve descer à casa para fazer as malas. Quem estiver no campo não deve regressar nem para ir buscar um casaco. Como será terrível para as mulheres grávidas e para as mães que amamentam naqueles dias. E rezem para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado, porque a angústia será maior do que em qualquer outro tempo, desde o princípio do mundo, e nunca mais será tão grande. De fato, se esse tempo de calamidade não for abreviado, não sobreviverá uma única pessoa, mas será abreviado por causa dos escolhidos de Deus. Por isso, se alguém vos disser, olha, aqui está o Messias, ou ali está ele, não acreditem, porque se levantarão falsos messias e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Reparem, eu avisei-vos disto antes do tempo. Por isso, se alguém vos disser, olha, o Messias está no deserto, não se deem ao trabalho de ir ver. Ou, olha, ele está escondido aqui. Não acreditem, porque assim como o relâmpago fuzila no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será quando vier o Filho do Homem. Tal como a reunião dos abutres mostra que há um cadáver por perto, assim também estes sinais indicam que o fim está próximo. Logo após a angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. E então, finalmente, aparecerá nos céus o sinal de que o Filho do Homem está a chegar. Haverá um grande luto entre todos os povos da terra, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um toque forte de uma trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos de todo o mundo, dos confins da terra e do céu. Agora aprenda uma lição com a figueira. Quando os seus ramos brotam e as suas folhas começam a despontar, sabe-se que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vês todas estas coisas, pode saber que o seu regresso está muito próximo, mesmo à porta. Eu digo-vos a verdade, esta geração não sairá de cena até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras nunca desaparecerão. No entanto, ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas vão acontecer. Nem mesmo os anjos no céu ou o próprio Filho. Só o Pai sabe. Agora, nessa passagem, ele deu 4 sinais distintos de sua vinda. Então, quais são exatamente esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro é claramente os desastres no mundo e nas dimensões, por exemplo, guerras, fomes e terremotos. Estes estão certamente a acontecer, mas têm vindo a acontecer há mais de 1000 anos. Estão a tornar-se mais intensas, por isso estamos certamente neste primeiro sinal. Já há guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Jesus diz, não vos deixeis enganar. Diz isso vezes, sem conta, durante todo o tempo. À medida que nos aproximamos do fim, o perigo é o engano, tanto dentro como fora da igreja. Neste caso, diz que são os falsos cristos, falsos messias, pessoas que se aproveitam do tumulto das catástrofes naturais para se apresentarem como salvadores. Há exemplos bem conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores e conduzem as pessoas para locais desertos, apenas para terminar em tragédia. No entanto, há muitos falsos cristos, falsos salvadores, que afirmam ser o libertador prometido de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas houver, mais falsos libertadores existirão. Mas como Jesus nos aconselha, não vos assusteis, não vos preocupeis quando souberdes de uma nova guerra, de uma nova tragédia ou de uma nova fome. Ele diz uma coisa espantosa, são acontecimentos dolorosos, mas não são dores de morte, são dores de parto. Por isso, quando lemos sobre catástrofes nos meios de comunicação social, estas são as dores que significam que algo novo está prestes a nascer. Isto deveria mudar completamente a nossa atitude. Sabemos ao que o mundo está a chegar. Não devemos ficar alarmados ou desanimados.
não tão preocupados como o mundo ficará com estas coisas. Os desastres no mundo são a dor do nascimento num mundo novo que está para nascer. Por isso somos muito diferentes. Sentimos simpatia por aqueles que estão a sofrer desastres e esperamos expressá-la e ajudar, mas nos nossos corações não estamos alarmados. Temos esperança. Estamos à espera de um novo nascimento, de um mundo novo, e por isso não ficamos desanimados nem deprimidos com todos os problemas do mundo. Em suma, o conselho de Jesus para nós seria não entrarmos em pânico, não ficarmos perturbados, mas até nos alegrarmos e dizermos: tudo isto são sinais de que algo novo está a acontecer. O segundo sinal da sua vinda não é no mundo, mas na igreja. Os desastres no mundo são o primeiro sinal. A igreja, não o mundo, é o segundo sinal da sua vinda. O primeiro aviso são os desastres em todo o mundo. O segundo é a mudança na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele divide o segundo sinal em 3 partes, todas elas ocorrendo dentro da igreja. A primeira é a perseguição, que seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto desse sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja. O amor da maioria das pessoas esfriará. Quando toda a igreja estiver sob pressão, muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, irão embora sob o peso da perseguição universal. O amor deles esfriaria. Esse é um sinal muito deprimente. A grande surpresa da terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado a todos os grupos raciais. A terceira parte do sinal é que o evangelho será proclamado. Uma igreja mais pequena e purificada teria um impacto maior no planeta. É exatamente isso que Jesus quer dizer. Os falsos profetas podem ser uma fonte de engano em tudo isto. Conhecemos os ensinamentos dos falsos profetas. Quando não há paz, eles ensinam a paz. Em vez de ser uma fonte de desafio, a sua mensagem é de conforto. Está tudo bem, não vai acontecer, disseram eles. Agora, o conselho de Jesus é para continuarmos. Não cedas a esses falsos profetas. Quem perseverar até ao fim, salvar-se-á. Quando esse sinal ocorrer, quando todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus para todos os cristãos. Por que é que isso acontece? A resposta é que o trigo e o joio crescem juntos, e quanto mais se aproximam da plena maturidade, maior é a tensão entre eles. Por isso é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no final. Os cristãos são desajustados socialmente, por isso haveria ódio. O mundo não nos pertence. A nossa cidadania está nos reinos celestiais. Somos únicos, e é por causa da nossa singularidade que o ódio pode surgir. Como Jesus era tão diferente de toda a gente, atraiu o ódio contra si próprio. João 15, 19. Se vocês fossem do mundo, ele os amaria como se fossem seus. Pelo contrário, o mundo odeia-vos porque não sois do mundo. Eu, porém, vos escolhi do mundo. Não é divertido ser desprezado. Isto leva-nos ao terceiro sinal do fim dos tempos, que é a angústia de Jerusalém. Geograficamente será muito limitado. Nesta passagem, Jesus cita as profecias de Daniel. E há uma personagem nas profecias de Daniel que é referida como a abominação da desolação. Daniel menciona-o 3 vezes. O que é que tudo isto significa? Qual é o problema? Trata-se de um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se intitula Deus e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outra pessoa acima da sua. Um tirano cuja chegada terá ramificações globais, mas que se centrará em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Depois, Jesus diz que o 4º sinal da sua vinda virá imediatamente a seguir. Portanto, saberemos quando é que ele vem. Estaremos prontos quando esse sinal chegar. Não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias. Não haverá engano. Será demasiado rápido. O que vai acontecer é que toda a luz natural será desligada. O sol escurecerá. As estrelas cairão. Há muitas previsões sobre isso em toda a Bíblia. Isaías diz: os céus serão enrolados como um tapete. Todas as estrelas do céu se dissolverão. Os céus serão enrolados como um pergaminho, e todas as suas estrelas cairão como folhas secas da videira,
como a folhagem da figueira. A luz natural desaparecerá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. O que é que está a acontecer? O que é que se passa? As pessoas podem perguntar. É agora, exclamaram os cristãos. O sol, as estrelas e a lua deixam de brilhar. Mesmo antes de isso acontecer, Deus apaga as luzes do céu para preparar o clarão do relâmpago que marcará o seu regresso. Então ele vem nas nuvens, de volta ao planeta Terra, e nós o encontramos. Não nos vamos encontrar num estádio terrestre, porque não há nenhum suficientemente grande para acomodar uma multidão tão grande. Encontrá-lo-emos no ar, e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica? Quando vemos todas estas coisas, sabemos que ele está às portas, prestes a entrar, diz ele. Depois Jesus faz uma afirmação muito simples sobre uma figueira, e é aqui que muitos cristãos se perderam. Ele diz: aprendam esta lição com a figueira. Logo que os seus ramos se tornam tenros e as suas folhas saem, sabeis que o verão está próximo. Jesus está a dizer-nos que, quando notamos que todos estes acontecimentos se sucedem, sabemos que já lá estamos. A analogia da figueira não é uma alegoria. Trata-se de uma analogia direta a partir de experiências do cotidiano, como a que Jesus apresentava frequentemente nos seus ensinamentos. Se virmos a figueira a fazer isto, dizemos: o verão está a chegar, e ele virá da mesma maneira. Quando reparamos nesses 4 sinais, sabemos que o verão está a chegar.